cultive a paz. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja. Giovana. Tá ótimo. Bom dia a todos, a todas. Alegria estar de volta. Faz alguns anos que não frequento aqui, né? Saindo um pouco aí por conta da pandemia, rodei um pouco aí. E agora estou voltando para Santo André e com muita alegria voltando aqui para casa para fazer um pouquinho desse trabalho que é grandioso de estudar e compartilhar as reflexões que a gente recebe através dos luminares, através de Jesus. Muito bom. Bom dia a todos. Que a paz e a harmonia de Jesus esteja com todos nós, em nossos corações. Me foi dada a missão de refletir um pouco, né, a respeito do capítulo 26 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, por Chico Xavier. O título da mensagem é Trabalhos Imediatos. Eu vou pedir que o custódio me empreste o livro, porque eu não posso abrir aqui a mensagem. Eu gostaria de ler a mensagem para a gente explorar juntos cada uma dos parágrafos. São bem importantes. Trabalhos imediatos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, e nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Essa mensagem foi extraída da Bíblia, né, do Evangelho, das cartas de Pedro, tá? Em 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 5, versículo 2. E aí nos explica Emmanuel, discorrendo acerca desse trecho dessa mensagem. Naturalmente, na falta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localize em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros, mas
não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Bom, para a gente fazer aqui uma reflexão acerca disso, eu dividi um pouco assim a nossa conversa. A partir da leitura, a gente fazer assim, uma pequena reflexão direta na mensagem de Emmanuel, e aí a gente vai levar um pouco para entender o que ele quis dizer com o rebanho e apacentar esse rebanho, né? Nos detalhes. Quando a gente busca esse trecho da carta de Paulo no Evangelho, diretamente lá no Evangelho, a gente vê que, na verdade, Paulo ele está escrevendo para os presbíteros. Os presbíteros, naquela época, os anciãos responsáveis pelas comunidades menores. E o que ele colocava ali era para que esses presbíteros olhassem para o rebanho que está sob os cuidados dele. E a gente vai lendo ali a carta e a gente entende que eles estão falando assim, praticamente da família, porque as comunidades, né, as famílias os filhos iam casando, mas iam ficando tudo ali junto. Então, a comunidade era a família. Tanto que na sequência dessa recomendação, Pedro recomenda para os jovens: jovens, respeitem e sigam o que os anciãos estão falando. Então, era uma orientação de como aquelas comunidades cristãs deveriam se relacionar nesse processo de evolução. Então, assim, não adianta ficar preocupado com o que Paulo está fazendo lá em Antioquia, Filipe. Não, se preocupa com o seu, se preocupa com o que está próximo. E aí a gente remete àquela reflexão de, olha, amar o próximo é amar o próximo mais próximo. Então, começa aí, né? A pequena comunidade, a célula social menor que Deus nos legou, a família, né? E isso faz muito sentido, né? Eu acho que o lugar da gente exercitar a nossa prática do amor é justamente dentro de casa, né? Porque muitas vezes a gente sabe que fica muito mais leve a gente sair de casa e nos relacionarmos com o que está fora, que não está ali esperneando todo dia, do que dentro de casa, né? Então, assim, é dentro do lar, dentro da família, realmente, dentro da pequena comunidade que a gente tem, próximo de nós, aqueles que vão nos trazer os desafios necessários que nós precisamos elaborar o nosso íntimo para evoluir. Então, essa é a primeira reflexão. Mas no final, aqui no meio, ele até fala assim: a lavoura alheia e as ocorrências futuras, ou seja, se preocupar com a vida dos outros e com o que vai acontecer no futuro, ou se preocupar que o mundo está precisando de regeneração, porque as guerras precisam acabar, a gente precisa vibrar, a gente precisa acompanhar isso, mas ele fala aqui: isso exige grandes qualidades de ponderação. E será que nós já desenvolvemos essas qualidades dentro da célula menor? Então, enquanto a gente não fizer isso na célula menor, nós não vamos poder resolver o mundo, né? Até porque o processo de evolução, o movimento de reajuste do planeta está sob o governo de Jesus. Ele é o governador do nosso planeta. E tudo que está acontecendo, ele está vendo. E ele já sabia, ele está... E se nós não temos o olhar que Jesus tem de todo esse processo que está acontecendo no nosso planeta, para a gente sair julgando, questionando, ou ficando com medo, ou nos desesperando, ou trazendo essa preocupação para dentro do nosso lar, para dentro do nosso coração. Porque isso atrasa o nosso processo. E cada um de nós é responsável pela sua evolução. O que está acontecendo lá é lamentável, é triste, é doloroso e às vezes até realmente nos causa uma perturbação, né? A gente se desequilibra, mas é o que eles precisam. Jesus sabe disso.
Aqueles que causam a conturbação serão cobrados, e aqueles que estão sofrendo pela conturbação provavelmente estão tendo a última oportunidade de resgatar aquilo que eles trazem do passado, que necessitou desse resgate de Deus. Então, por mais que nos seja perturbador, doloroso, está no controle de Jesus. Então, a gente tem que cuidar do nosso, não deixar essa dor estar na nossa casa e agradecer por ela estar na nossa casa. Né? Então, olhando assim, do prisma, do que está no Evangelho, que Emmanuel trouxe para cá, é essa visão primeira que a gente tira da mensagem. Mas, quando Emmanuel monta esses compêndios de mensagens aqui, ele está trazendo algumas sutilezas a mais que naquele momento Jesus não pôde falar, porque o povo daquele momento não tinha ainda ouvidos de ouvir, olhos de ver. E aqui Emmanuel ele começa a trazer algumas sutilezas que, com o conhecimento atual, a gente já tem um pouco mais de compreensão e de condição de avançar no entendimento. E a sutileza, qual que é? Está nesse parágrafo aqui. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intricados problemas do caminho, enigmas do caminho. Então, tudo o que acontece é para a nossa evolução. E aí, um pouco mais para frente, ele diz: atendamos aos imperativos do serviço divino, que se localiza em nossa paisagem individual. Aqui é a chave, aqui é, digamos assim, é onde ele dá um gatilho para a gente ir um pouco mais fundo nessa mensagem. E aí, eu trago aqui, então, para a gente seguir nesse gatilho, algumas reflexões para a gente entender o que ele quis dizer isso. Ele começou falando, cuida do rebanho, mas ele fala assim, atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual. Começou com o rebanho, fez o individual, né? Onde ele quer chegar? Então, reflexão, quem é o rebanho, afinal de contas? A partir de onde Emmanuel trouxe essa mensagem para a gente. Como que a gente apacenta esse rebanho que a gente estava imaginando que era um e agora parece que a gente vai chegar em uma outra conclusão? Qual é o caminho para apacentar esse rebanho? Né? E o que ele quis dizer quando ele coloca assim, não por força, mas segundo a vontade de Deus? Então, é nesse caminho que eu quero conduzir um pouco a reflexão acerca dessa mensagem. Né? Então, começando aqui para a gente entender quem é o rebanho de Deus que está entre nós. Na mesma mensagem tem a resposta. Rebanho de Deus que está entre nós. E aqui a palavra entre, né? E aí, quando ele coloca essa posição da paisagem individual, a gente começa a entender, já à luz de alguns conhecimentos que vêm depois de Emmanuel, né? Ele deu gatilho, esses conhecimentos não chegaram e a gente consegue chegar nessa interpretação. É que esse entre nós é entre nós, é para dentro, tá? Então, o nosso próximo, mais próximo, precisa ser amado. Mas qual que é a lei? Amar ao próximo como a si mesmo. Ué, mas rebanho dentro de nós? Como que é isso? Um rebanho dentro de nós, né? Então, olha, eu vou olhar para dentro de mim e eu vou encontrar um rebanho. A gente vai entender, vamos evoluir nisso para entender que rebanho é esse. Depois que eu apacentar esse rebanho, eu vou conseguir olhar para o rebanho que está fora, para o meu próximo, né? Porque se eu me amo, eu consigo refletir esse amor. Então, aqui é esse conteúdo profundo que a gente tem que explorar para a gente entender esse processo de estar à disposição, a serviço de Deus, né?
Então, o processo de amar ao próximo vai passar pelo auto-amor. E o processo do auto-amor passa pelo processo do autoconhecimento e da real compreensão do sentido da vida, né? Joana de Ângeles nos diz que todos os seres humanos existem para realizar o crescimento interior. Isso na psicologia se chama individuação. E aí eu queria que vocês prestassem atenção nesse termo, individuação. A gente já começa a entender que assim, deve ter um monte de gente aqui dentro e eu preciso, para evoluir, transformar esse monte de gente em uma só, segundo a vontade de Deus. Então a gente começa a entender que tem alguma coisa aí realmente de rebanho dentro de nós, né? Então, para a gente chegar nesse entendimento de rebanho, eu vou fazer aqui uma lógica, trazendo alguns conhecimentos, alguns conceitos, então, desde dos livros, das explicações, do livro dos Espíritos, passando aí um pouco por Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles trabalha muito com esses conceitos, e obviamente Joana de Ângeles está muito embasada na psicologia transpessoal, que é a quarta onda da psicologia, portanto, as mais recentes explicações e aplicações da psicologia moderna, tá? Então a gente vem juntando tudo isso para a gente ver que tem uma lógica, né? Então quando a gente começa a explorar lá no livro dos Espíritos sobre o princípio inteligente no animal e no ser humano, a gente observa que nesse trecho dessas questões, especificamente a questão 607, Kardec pergunta: quando que o espírito, que já foi dito um pouquinho antes, dentro do livro dos Espíritos mesmo, que o espírito do animal é o mesmo princípio espiritual do espírito do homem. O princípio inteligente do animal é o mesmo princípio inteligente que está no homem. E Leon Denis fala isso, né? Do átomo ao homem. Então, quando o princípio espiritual é criado por Deus, ele tem que conhecer tudo do universo. Então, ele vai começar no átomo. Ele vai passar pelo mineral, ele vai passar pelo vegetal, ele vai passar pelo animal. E aí, a questão 607 diz: quando ele passou por essas fases, na hora de ele passar para a fase luminal, existe uma transformação nesse espírito, nesse princípio espiritual, nesse princípio inteligente. Nesse processo de transformação, ele ganha a consciência. E junto com a consciência, ele recebe as leis morais embutidas nessa consciência, as leis divinas. E junto, ele ganha o livre-arbítrio, mas também a responsabilidade pelas consequências das escolhas desse livre-arbítrio. E aí ele se torna um espírito hominal. Então, a partir daí, tudo que a gente fizer vai sendo acumulado e vai sendo contabilizado, né, como positivo ou negativo para o nosso processo evolutivo. Ou seja, a partir daí a gente assume o processo evolutivo. Tá? E aí o que acontece? A gente conhece aí que as leis biológicas, elas também atendendo ao princípio, as leis universais, nesse processo de evolução, tudo o que nós passamos enquanto princípio inteligente nas fases iniciais estão gravadas no nosso perispírito, porque o perispírito é o mesmo, o espírito é o mesmo. Estão gravados. E estão gravados de forma atávica. Atávica significa assim, é automático, está gravado e eles ficam no nosso sistema límbico, né, que é o cérebro reptiliano, e o sistema límbico, já explicado muito pela neurociência hoje. E isso é o que vem, são aquelas emoções que afloram de forma impulsiva na gente. Eu estou me espiritualizando, vou descer aqui, torço o pé.
Já era toda espiritualização que eu estou fazendo. Isso é atávico, tá? Porque quando a gente se machuca, vem aquela carga de alerta. O que aconteceu para você se machucar? Tem um perigo. E essa carga, esse impulso, é a raiva e tal. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Bom, então, Joana de Ângeles fala o seguinte: as heranças espirituais das experiências transatas, desde o início, passando pelas nossas primeiras experiências como espírito humano, elas permanecem comandando o inconsciente profundo e gerando automatismos que ameaçam a nossa paz. Que é justamente isso, né? Ainda ontem, antes de ontem, né, no grupo de estudo, a gente estava falando algumas coisas nesse sentido. Então, assim, a gente já consegue entrar no carro, fazer uma oração, vai devagar, aí o ônibus te fecha. O que Jesus faria? Aí a gente se acalma. Aí você acabou de fazer isso, vem um motoqueiro. Pronto, já não dá. 2 não dá, seguido não dá, né? Ainda não dá. Esses são os automatismos, né? E aí a gente começa a observar o seguinte: cada uma dessas experiências geraram vivências boas ou ruins. E todas essas vivências estão gravadas sob o nome de uma personalidade que você viveu nessa encarnação dessa vivência. Está gravado no nosso espírito. E a gente traz até o dia de hoje. Então, quantas milhares de encarnações nós temos? Então, nós já fomos João, Maria, José, Madalena, Henrique, Paulo, né? Cada um desses tem um conteúdo de experiência. E esse conteúdo de experiência, ele vai montando um pedacinho do nosso eu superior. Então, quando a gente olha assim e fala, tem um rebanho dentro de nós. Cada uma dessas personalidades, com essa experiência, é um pedacinho de eu. Então, é um mini eu. Porque o que Joana falou? Que a gente tem que chegar, o sentido da vida é a gente evoluir em busca da individuação, é transformar todos esses pedacinhos em um eu superior. Essa é a nossa finalidade. Deus nos criou simples e ignorantes para chegarmos à perfeição. A perfeição é esse eu superior. Só que esse eu está fragmentado em cada uma dessas experiências, em cada uma dessas encarnações, em cada uma dessas personalidades. Então, essas são as ovelhas. As ovelhas que constituem os nossos eus egóicos que está cheio de personalidade, tá? Não está seguindo aquela personalidade que Deus planejou para nós, né? Com uma consciência do todo, com amor supremo. Então, as ovelhas que constituem nossos eus egóicos, esses eus atávicos, e que estão no nosso inconsciente, ou seja, as diversas personalidades que já fomos, são as ovelhas. Então, essas ovelhas constituem o nosso rebanho interior, tá? E tudo isso está dentro de nós. Quando a gente olha um esquema dos estudos junguianos, a gente vê, eu não sei se dá para ver muito bem aqui no quadro, né, no desenho, a gente vê que a gente tem no nível consciente a nossa persona junto com o ego, ou seja, quem nós nos apresentamos para os outros, junto com o ego. O ego é o nosso protetor. Ele fala, não expõe essa coisa ruim que está lá, né, essa coisa feia que ainda está lá no inconsciente, não. Né? O ego está protegendo a gente para a gente ter essa relação mais harmoniosa com o mundo. Aí tem a faixa do inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal é onde a gente acumula as memórias da presente encarnação. Lá para baixo tem um inconsciente coletivo. E esse coletivo é o que vem trazendo a soma de todos os conhecimentos de toda essa coletividade de personalidades que nós já fomos, por isso inconsciente coletivo. Se a gente já nasce assim, algumas coisas são intuitivas para a gente aprender, quase como se a gente lembra, não está aprendendo, né? Então, isso tudo é o nosso mundo espiritual.
E qual que é o objetivo? É transformar tudo isso em uma coisa só, chamada de self, ou eu superior. Ou seja, a individuação. Eu vou me tornar um com quem? Com Deus, com o céu, com a centelha de vida. Esse é o nosso objetivo de vida. Então, o nosso rebanho individual, que Emmanuel colocou aqui, somos nós mesmos. E toda essa coletividade de conhecimento. Bom, na questão 621, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Porque assim, não tem alguém toda hora falando, ó, isso é lei de Deus, isso não é lei de Deus, isso é lei de Deus, isso não é lei de Deus. A gente vai meio que, né, tentando acertar. E aí, a resposta dos espíritos, na consciência. Mas a consciência primordial que nós ganhamos quando saímos lá da fase animal para a fase nominal. Aquela consciência, vamos dizer assim, o software, né, o sistema operacional que vem já gravado em nós e que vai nortear. A gente começa a perceber assim, eu saí fora, aconteceu isso, então fazer isso aqui não é muito bom. Ó, isso aqui eu fiz, foi legal. Então, isso vai norteando. É dessa forma que a lei divina está gravada dentro de nós, tá? Na nossa consciência. E aí, só que aí a gente começa a ver o seguinte, como a gente viu no quadro anterior. Poxa, nosso mundo interior, psíquico, mental, ele não tem só essa consciência operacional. Essa consciência operacional que está lá dentro do céu. O meu objetivo é chegar lá. É ficar alinhado com o que está lá. Mas eu tenho que passar por todos esses processos. Pelo ego, pela personalidade. Corrigir o que eu tenho aqui de traumas, né, ou de maus comportamentos referente à presente encarnação, que é a consciência pessoal. E ainda dar conta de tudo que eu carrego de lá de trás. Para arrumar isso, né? Então, assim, como é que forma essa consciência? É a junção de tudo isso, né? Sendo que no centro está a consciência divina. Então, na consciência está escrito desde sempre as leis morais, lá no céu. Elas são reveladas através dos tempos, são invioláveis, são imutáveis e constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo. Então, enquanto a gente está evoluindo nessas diversas personalidades que estão se acumulando no inconsciente, elas vão sendo reveladas. Olha, numa encarnação, você aprendeu que não é bom ser raivoso. Então, foi revelado para você a paciência. Na outra encarnação, você veio para aprender a ser empático. Foi revelada a empatia para você. Por quê? Dentro da sua vivência daquela encarnação, você tinha esse tipo de desafio. Então, é muito legal a gente ter essa noção, essa consciência disso, para a gente ver qual é o maior desafio que você tem hoje. Então, preste atenção que esse desafio tem uma contrapartida da lei moral que está sendo revelada para você nessa encarnação. Que as leis morais que estão no nosso céu são reveladas paulatinamente no rumo evolutivo, de acordo com os desafios que a gente tem em cada um desses momentos. Bom, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os Espíritos têm as funções que eles desempenham na ordem das coisas. Essas funções são permanentes para cada um e pertencem às atribuições de certas casas? Ou seja, um espírito que nasce com a atribuição de ser médico, outro que nasce com a atribuição de ser um Gandhi da vida. É por causa da escala evolutiva que ele já está, ou ele vai seguir só nesse rumo? Resposta dos espíritos. Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Ou seja, para a gente chegar no self, no eu superior, nessa perfeição, a gente vai ter que conhecer tudo do universo. Então a gente vai passar por todas as experiências. Mais rápido ou mais devagar, conforme o nosso livre-arbítrio, né, a nossa vontade de servir a Deus. Por isso, a boa vontade em servir a Deus, seguir a vontade dele. Né?
Bom, e aí vem assim, a gente já entendeu que a gente é o conjunto de cada uma dessas vidas que a gente já viveu, de cada personalidade e de todas as experiências vividas e dessas lições aprendidas. Até nessa figura aqui a gente vê aí uma escala, né, da evolução aí do homem mais primitivo até o homem mais espiritualizado, né, até o ser humano mais espiritualizado. A gente é a soma de tudo isso. E a consciência, que é bom a gente ter aqui essa colocação, está mostrando o seguinte: tudo o que nós sabemos hoje sobre nós corresponde no máximo a 10% do que realmente nós somos. Isso é o que está aqui na faixa da consciência. Tá? Então, se alguém pergunta para você, descreva a sua personalidade, você vai conseguir descrever 10% no máximo. Na verdade, Jung fala em 7%. Esse slide está um pouco mais bacaninha aqui, mais bonzinho com a gente. Então, o resto está lá para baixo. E se a gente não entrar no processo de autoconhecimento, é por isso que Joana de Ângeles quis dizer, se nós não entrarmos no processo de autoconhecimento, nós não vamos impedir que isso que está escondido comande a nossa vida. Nos deixe ansiosos, emotivamente raivosos, amargurados, ressentidos, e tudo isso se refletindo aonde? Nas nossas relações e no nosso corpo físico. No nosso corpo físico em forma de doença. Por que essas doenças? Acha que dá um chacoalhão, para dar um chacoalhão na veia. Acorda! Você está com o fígado ruim? Não tem raiva escondida aí. Dá uma olhadinha lá. Está com um problema de pâncreas? Tem amargura aí. Dá uma olhadinha lá. Entende? Sabe? Aquela relação que não vai para frente, aquela coisa que a gente não aguenta, o chefe, né? A gente está estudando um livro lá do Sebastião Camargo, né? É a entrevista da América, né? A autora América com Ramatiz. E o Ramatiz ele fala assim, eu achei fantástico, eu vinha num processo ultimamente que eu estava precisando ouvir. Enquanto você não conseguir lidar com o mundo exterior, significa que o seu mundo interior está desajustado. O chefe está te incomodando? Por que você está tão desequilibrado que esse chefe desajustado desequilibra você? Quem está desequilibrado é ele ou você? Você está desequilibrado junto com ele. Então, eu tenho que pegar o ônibus chega, eu tenho que enfrentar o trânsito. Se é isso que está te desafiando, lembra que a gente falou? É porque é aí que mora o gatilho para que aquela lei moral nova se revele para você superar a dor do trânsito, a dor do ônibus lotado, a dor do chefe. É nesse gatilho que você tem que olhar. Olha, está desafiando? Olhar para dentro. Porque ele fala o seguinte, quando você está em equilíbrio, sabe, é igual quando a gente fala de fone de ouvido com a música bem alta, as pessoas falam que eu não ouvo. O equilíbrio é isso, é o nosso fone de ouvido. A gente não ouvir esse ruído, entendeu? É fácil? Claro que não. Olha aqui o tanto de coisa que a gente tem que desenterrar. Mas esse é o caminho do esforço que a gente tem que fazer para olhar para esse processo de crescimento. E aí, com base, entendido agora quem é o rebanho, a gente vai entender o que é esse apacentar, né? É justamente isso, fazer esse processo da individuação, ou seja, do autoconhecimento, fazer com que o inconsciente aflore e vai aflorar com dor, gente, porque se ele está escondido é porque dói. Ele vai aflorar com dor. Mas se eu não olhar para essa dor e ressignificar ela e acolher ela como a dor que me trouxe aqui, né, com gratidão, eu não vou conseguir ir para frente, eu vou ficar estacionado aqui.
eu vou continuar mantendo isso enterrado lá e deixar que isso controle a minha vida. Então, por exemplo, quando a gente olha para uma dor, a gente olha para essa emoção, para isso que doeu, um trauma, pode ser um trauma do inconsciente pessoal, uma coisa mais do inconsciente coletivo, não importa. Quando a gente olha para isso, a gente fala, poxa vida, eu estou aqui traumatizado porque a constelação fala muito isso, né? Freud também falava. Minha mãe me abandonou, a minha mãe não foi a mãe que eu queria, o meu pai não foi o pai que eu queria, né? O meu irmão nem liga para mim. Eu sou uma vítima da sociedade, eu nasci em condições não muito favoráveis. Enquanto a gente ficar nesse vitimismo e não entender que tudo isso é necessário porque são esses desafios que exploram a nossa consciência divina, para ela ser revelada, enquanto eu não entender, por exemplo, que a raiva que me faz explodir e perder o controle com as pessoas, é a raiva que garantiu a nossa sobrevivência nos primórdios das nossas encarnações, porque a raiva é uma emoção. Vocês sabem que emoção é diferente de sentimento, né? A emoção é biológica. A emoção, o que é? Você, imagina você lá encarnado, né, na época das cavernas, e a função principal era garantir a vida. Então a gente tinha que sair para caçar, ou para fazer coleta, né? Ou para se deslocar de uma caverna para outra. E no meio do caminho, um monte de predadores. Ou outros grupos humanos tão primitivos e necessários dos recursos quanto a gente que vai lutar. Então, o que vem? A emoção do alerta. O alerta. Essa emoção do alerta, ela dispara cortisol, adrenalina, ela trava o nível da consciência, ela trava o nível do raciocínio, você para de pensar. O sangue é totalmente bombeado para os músculos, não tem sangue para funções digestivas, não tem sangue para funções cognitivas, é o mínimo necessário para manter o órgão ativo, vivo, mas não para realizar suas funções. Vai tudo para as funções de lutar ou fugir. Essa emoção, esse alerta, ele dura 90 segundos. Todas as emoções, nojo, raiva, antipatia, alegria, tristeza, tudo, aquilo, né? Então, a alegria, por exemplo, vai te dar hormônios de né? Mas é 90 segundos. Já ouviram falar? Nunca tome decisão na raiva ou na alegria? São 90 segundos. Se a gente entender isso, a gente entender que a pessoa fala comigo, você já veio aquela raiva. Respira, a gente criou um mantra lá, né? Inspira e expira. O que Jesus faria? Faz isso 5 vezes, já dá os 90 segundos, pronto, agora já tem sangue para você pensar o que está acontecendo, olhar para o outro e ver que ele está numa situação pior que a sua, por isso que ele te provocou. 90 segundos. O que são 90 segundos para a gente assumir o controle das nossas emoções e dos nossos sentimentos. As emoções são responsáveis pela gravação da memória dentro do nosso cérebro, primeiramente, e no nosso perispírito. Então, se você grava uma memória carregada de uma emoção ruim, ela vai ficar, ela está lá no inconsciente e ela vai ficar aflorando como ruim. O que eu tenho que fazer? Puxa ela lá de dentro, olha e fala, obrigada. Você foi necessário um dia, mas agora eu assumo o controle. Acabou. É fácil? Não, porque para fazer isso, primeiro, eu vou ter que buscar ela. Achando ela, eu vou ter que olhar para ela, muitas vezes vai doer. Mas aí você agradece e segue para frente, porque isso já passou, né? Então, apacentar o rebanho é realizar essa individuação, é realizar esse autoconhecimento, fazer isso vir para o céu, para esse ser divino.
E a Joana diz que é necessário realizar uma catarse para liberar ou libertar a carga afligente. Até a figura que tem aqui, né? Assim, você pode fazer isso meditando, sozinho, maravilhoso, ou muitas vezes a gente precisa de uma ajuda terapêutica, de uma ajuda profissional, de um estudo mais aprofundado, de uma disciplina maior, né? Então a catarse é esse olhar para a dor. E aí ela vai doer, eu vou trabalhar nisso. Não é de um dia para o outro. E ninguém tem que se culpar e está tudo bem, é por isso que a gente está aqui. Né? E ainda Pedro fala, não façam isso por força. Não espera a dor, não espera chegar no fundo do poço. Nós acabamos de sair do Setembro Amarelo, que a gente estava com a campanha, com o olhar, com o suicídio, muita gente se suicidando. Mas vamos esperar chegar no fundo do poço? Não, vamos nos dispor a fazer esse movimento dessa busca, né? Porque essa é a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, Ele vai ajudar a gente a ter força para realizar esse processo, que é, assim, um processo doloroso, né? Porque na medida em que eu faço isso, vou olhar para mim, vou enfrentar esse processo, eu já estou me amando, porque eu estou passando a roupa, né? Eu já estou me amando. Então, é realizar esse processo de autoconhecimento e essa busca do eu superior, de integrar com a consciência divina, através da individuação do ser, pela boa vontade, aplicando o nosso livre-arbítrio e escolhendo o caminho fácil. A gente fala, vai doer? Vai, mas esse é o caminho fácil. Porque você não chegou no fundo do poço, então você ainda tem força para olhar para essa dor e ressignificar ela. Dura quando você chega no fundo do poço. E primeiro que vai ter que sair do fundo do poço. Então não podemos deixar isso acontecer. Nem por vergonha, nem por nos sentirmos culpados, nem por arrependimento. Tudo faz parte do processo. Cada um desses sentimentos são gatilhos para explorar a lei divina que a gente vai resgatar para o nosso consciente. Então, que a gente esteja sempre de ânimo pronto e sem ganância, né? Porque também falar, eu vou fazer, que assim já dou um cheque por fora. Não. Fazer por fazer não, é para fazer e tomar posse disso, tomar domínio disso, né? Aqui que a gente comentou, né, sobre o livro de Ramatiz que a gente está estudando, ele fala assim, a boa nova somente é realmente proveitosa para o espírito que, a intervalos regulares, para tudo, para a sua atividade externa e procura, no silêncio da prece e da meditação, ouvir o eco das palavras do Mestre no seu mundo interior e se confrontar com o seu modo particular de vida. Então, nós, que abençoadamente já conhecemos as lições que o Mestre deixou para a gente, conhecemos a Boa Nova, nós já temos condição de, através da prece, da meditação, olhar para essas lições e comparar com como nós estamos vivendo. Esse é o primeiro passo para a gente fazer esse olhar para dentro. E a gente tem que fazer isso silenciando a interferência dos ruídos das mais variadas procedências, internas e externas. Quando a gente diz, não, mas assim, eu estou com muita mágoa, mas ele pisou na bola. Isso é um ruído. Você está querendo olhar para a mágoa para continuar acusando o outro da responsabilidade que é sua, que é nossa. Porque quem está magoado, ele ou você? Eu ou ele? A mágoa é minha. O que ele fez é problema dele. O que eu sinto é problema meu. Então, isso é um ruído, né? A gente tem que silenciar esse ruído. Qual que é o caminho para a gente fazer isso? Simples. Seguindo o que Jesus nos ensinou. Como consciência crística, ele se constitui do conjunto de espíritos que viveram e vivem na Terra, ou seja, de todos nós. Assim como nós temos as diversas personalidades das vidas anteriores, quando Jesus atingiu essa consciência crística, o eu superior dele, junto com Deus, junto com o Pai, para ele, nós, cada um de nós, somos uma personalidade do espírito dele, da consciência dele. Então, nós somos o rebanho dele.
Jesus foi e é o nosso modelo guia. E toda a sua experiência passada na Terra foi uma verdadeira síntese da simplicidade e da grandeza da lei de Deus. Ele é o Evangelho vivo, a boa nova. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sois deuses, podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Então, para finalizar, concluindo com a própria mensagem de Emmanuel, às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e as responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos daquele rebanho de Deus que está dentro de nós. A lavoura meia e as ocorrências futuras exigem sempre qualidades de ponderação para a gente cuidar dos outros. Então, o trabalho imediato é conosco mesmo, apacentando as nossas ovelhas, para que a gente possa ser uma ovelha, pastoreada por Jesus, nosso guia. Que a paz de Jesus seja convosco e que nós possamos seguir com esse propósito, com esse conhecimento, para nos tornarmos ovelhas cada vez melhores no rebanho de Cristo. Obrigada. Jesus amado, Mestre querido, quão gratos somos por esta oportunidade abençoada de estarmos aqui na presente encarnação, ouvindo as tuas lições e recebendo as orientações de como segui-las, Mestre. Sabemos que temos esse rebanho imenso a ser apacentado dentro dos nossos corações, mas temos a certeza de que Tu és o nosso pastor maior e que sempre nos conduz e nos ensina a como pastorear as nossas próprias ovelhas. E exemplificamos através dos Teus ensinamentos, rogamos forças para que nós não deixemos os ruídos externos nos desviar dos caminhos, para que nós possamos olhar para o nosso interior e acolher cada uma dessas ovelhas, tirando-as do aprisco, trazendo-as para o lugar seguro do nosso coração. Cada uma delas, cada uma dessas emoções, cada um desses traumas, foi o que nos fortaleceu na jornada, foi o que nos trouxe até aqui. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, Senhor, mas principalmente o coração cheio de amor por cada um desses pedacinhos de nosso eu, por cada uma dessas dores, para que possamos acolhê-las com gratidão e transformá-las em um eu superior, porque já conhecemos a dor e podemos assim olhar para o nosso irmão, olhar para a imensidão da vida, olhar para a imensidão do universo, para toda a criação de Deus nesse plano, e saber que somos parte disso tudo, somos filhos de Deus, temos a centelha do Pai dentro de nós, e nós a sentimos. E com isso nós crescemos, e com isso nós nos motivamos a continuar essa jornada, que é desafiante, mas é muito mais gratificante. Temos a vida, Pai, e por ela te agradecemos. E temos a Ti, Jesus, e por isso nós te agradecemos. Que a Tua paz, a proteção, continue conosco durante todo o tempo. Que assim seja.